Então, depois de medido, eu liguei a TV, depois de medido a área da seção, aqui, desculpa, a gente vai medir nessa peça, como comprimento inicial, a distância toda que a gente tem aqui, ó, entre as duas garras, que é a distância livre para se deformar, tá? Então a gente vem aqui no programa, escolhe aqui, ó, o tipo de ensaio que a gente quer fazer, né? Com que célula de carga, porque a gente pode utilizar mais de um tipo de célula de carga. Tem células de cargas mais sensíveis, que para forças menores, então a gente vai ter uma precisão melhor, né? A gente vem aqui, ensaio, editar entradas, e a gente coloca aqui, ó, largura, espessura e velocidade do ensaio. Nesse momento, eu até não preciso me preocupar, porque os dados que eu vou retirar aqui, eles não vão estar como tensão, eles vão estar como força. Então, apesar de estar largura versus espessura aqui, a gente está utilizando o diâmetro ali, é só colocar a gente só precisa colocar algum dado aqui para que a gente tenha uma área que ele utilize como referência, tá? Eu vou colocar aqui 8 milímetros, só para ter um determinado valor. E aí a gente vem aqui em ensaio, comandar ensaio, e o ensaio começou, ó. Ele vai usar esse gráfico que ele já está plotando. Como ele está fora de escala, ele já até estourou a escala do gráfico. E aqui a gente tem um indicador de quanta força e qual é a deformação que está sendo aplicada. A gente vai chegar a níveis muito maiores de força e deformação, né? Esse é um aço razoavelmente dúctil e a gente vai ter uma tensão de algumas centenas de megapascal até a ruptura dele. Ó, aqui já começou o ensaio. E ele vai longe ainda, né? A velocidade é de apenas 2 milímetros por minuto. A velocidade tem que ser lenta para que o material consiga se deformar plasticamente com uma grande intensidade, né? Porque, como a gente está falando de um fenômeno que a gente tem movimentação atômica, quanto maior for a velocidade, o material tem menos tempo para se deformar e ele acaba se deformando menos, dependendo da velocidade. A gente pode ter uma fratura até frágil, sem deformação plástica, né? Causado essencialmente pelo impacto, né? da força que foi aplicada no corpo. Obviamente, que velocidade é essa depende do material. Quanto mais dúctil o material, ele aceita maiores velocidades. Ó. A gente já entrou na fase plástica aqui, porque a tensão está quase não subindo, tá? Ela subiu bem rápido até esses 1100 e alguma coisa. Agora começou até com já 3,7 milímetros de deslocamento, né? 4 milímetros, a peça tem 140 de comprimento livre. A gente ainda não enxerga nenhum empescoçamento aqui, mas o material está então aumentando o comprimento e diminuindo a área da seção transversal, né? O que é interessante é que é o deslocamento que causa o tensionamento do corpo, né? A aplicação de força só há quando o nosso corpo ele não deixa o braço se deslocar livremente, né? Então, isso que causa o tensionamento. A célula de carga, só para deixar claro, é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é como se fosse uma balança eletrônica, né? Que quando a gente puxa ou empurra, ele dá um sinal. A força continua subindo em níveis não muito grandes. A gente tem agora apenas chegando em 1.200 kgf, né? 12.000 newtons. Vamos a 10% da capacidade da máquina apenas. E a deformação já está em 6,5 milímetros, tá? Ainda não é visível a formação do pescoço, né? E como eu disse, muito possivelmente a fratura vai formar no apoio e não aqui na parte central da peça.
essa fase plástica aqui, então, aquilo que a gente estava comentando nas últimas aulas, né? A gente tem o deslocamento das discordâncias. Essencialmente, os planos que irão se deformar, eles estão a 45 graus com essa força atrativa que a gente está utilizando, né? Porque a força atrativa, ela tem uma tendência que a gente chama de força normal na física. A gente tem a tendência ao rompimento numa superfície praticamente reta, né, perpendicular a ela. Isso se dá em materiais frágeis, né? Materiais dúcteis, então, quem vai ser o causador do rompimento é a tensão de cisalhamento que vai ocorrer nessa diagonal aí dos 45 graus com a peça. Os planos, então, que tem o maior empacotamento atômico, que estão alinhados nessa direção, porque a gente tem milhares de grãos aí nesses 6 milímetros de diâmetro da peça, eles vão se deformar primeiro e vão causando, então, a formação do pescoço. Inicialmente a gente tem a deformação uniforme, né? Que o material se deforma em todo o comprimento. A gente tem a perda de área mais ou menos constante, assim, né? Por isso que ela é uniforme. E ao começar o empescoçamento, aí a gente tem a deformação ocorrendo mais forte, uma pequena área, que é a área que já está com o maior número de defeitos, né? E aí ela vai ter, então, o cisalhamento levando a essa deformação. A gente pode saber em que ponto está acontecendo o empescoçamento, olhando para o ensaio, para os resultados do ensaio ali, né? Quando a força diminuir. Por que a força vai diminuir? A força vai diminuir porque o corpo vai ceder, né? Quando a gente tem um empescoçamento, a gente tem uma liberação para o aumento do comprimento mais fácil. Então, isso diminui o tensionamento do sistema quando ele acaba se deformando. A gente está chegando em 13 milímetros de deslocamento, né? Chegando quase em 10% já de aumento de tamanho. Não é uma grande deformação assim. A carga ainda não está caindo, mas ela está crescendo muito levemente. A gente está com 1.360 kgf agora, né? 13.600 newtons aproximadamente. Como eu falei, o gráfico que o programa forma, ele já pode dar ali em tensão, em deformação ou em força e deslocamento. Mas quando a gente for exportar os dados do gráfico para a gente trabalhar no Excel, a gente vai ter 3 colunas, que são tempo, força e deslocamento. O deslocamento, ele vai dar, então, vai ser dividido pelo comprimento inicial para a gente ter a deformação e a força dividido pela área inicial para a gente ter a tensão aplicada, tá?